Sabe, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição. Hoje nós temos uma participação mais do que especial, voltando depois de bom tempo, depois de 1844, professor Ivan, grande homem, grande figura, uma pessoa extraordinária, está de volta ao aconchego. Professor Ivan Bin Requena, né? Professor teólogo, cantor, compositor, já cantou aí no Arautos do Reis, no Cânticos Vocal, com um trabalho acadêmico também extraordinário, está conosco aqui também para participar. E, mais uma vez, esse semestre, nós temos a pessoa do professor Samuel, que desde o início tem participado com a gente desse trimestre, trazendo toda a alegria, toda a beleza, todo o conhecimento daquele que faz e é parte de um país tão importante. 2 doutorados, um pós-doutorado, trabalha ali no Instituto Superior de Angola, é diretor acadêmico de outras instituições de ensino superior, está aqui conosco também o nosso querido professor Samuel Iassuca, que é uma pessoa altamente conhecida por todos nós, e aqui nós vamos começar a nossa lição, né? E para começar a lição, nós vamos ler aqui o texto para memorizar a nossa lição, um texto grandioso de um assunto extraordinário, o amor à justiça, né? Deus ama a justiça. Jeremias capítulo 9, versículo 24. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em conhecer-me e compreendermos que eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça, com retidão sobre a terra, porque essas são as virtudes nas quais tenho prazer, diz o Senhor. Professor Ivan, né? O que é que o senhor poderia introduzir a lição quando aqui traz o amor de Deus pela justiça? Muito bem, professor Matusalém, obrigado por essa oportunidade. Agradeço também ao meu colega, professor Samuel, prazer muito grande conhecê-lo. E vamos juntos aqui nesse estudo maravilhoso. Olha, é interessante você ter a palavra misericórdia ao lado da palavra juízo, justiça, nesse versículo, não é? Irmãos, os deuses pagãos, que sempre houve deuses pagãos, né? Infelizmente, eles sempre foram para o lado da maldade. Eles exigiam, né, teoricamente, das pessoas, né, por exemplo, sacrifícios humanos, até de crianças, né? Então, é uma linha do mal, certo? Na realidade, nós sabemos muito bem que esses deuses pagãos eram e são ainda demônios. São demônios, são anjos malignos, né? E isso mergulhava a população, o povo, inclusive Israel, nas trevas espirituais, densas, profundas trevas espirituais, né? É a quebra do pacto, do concerto com Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Mas, enfim, o que nós precisamos salientar aqui? Que Deus, ele é amor. Deus é bom, é bondade, benignidade, longanimidade, né, professor Samuel? Então, em um momento, o mal será encerrado, ele será extirpado da história da humanidade. Porque Deus é mau? Não. Ele é bom sempre, ele é amor sempre. Mas, voltando, do lado da palavra misericórdia está a palavra juízo, em Jeremias. Então, vai acontecer a ação da justiça também. Verdade. Professor Samuel, considerando essas questões pertinentes ao amor de Deus pela humanidade, não é? E a lição, ela traz algumas aplicações. Por exemplo, o amor e a justiça andam de mãos dadas. Professor Samuel, o que é que o senhor pode nos analisar sobre isso? É possível o amor e a justiça
andar juntos, considerando que, por um lado, nós temos o amor, né? O amor de Deus é grandioso, mas também nós temos a justiça. E Deus, ao longo do tempo, né, a gente vê caiu a justiça de Deus sobre esse mundo. O que significa essa justiça quando a gente fala do dilúvio, quando a gente fala das intervenções de Deus nas rebeliões do seu povo no passado, a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo? Como é que o senhor analisa essa questão, professor Samuel? Muito obrigado por esta oportunidade que nos dão. Saudações ao professor Ivan, ao professor Matusalém, todos que nos acompanham. Um feliz sábado e um momento memorável da nossa recapitulação da lição. De facto, estou de acordo com a nota introdutória de que os deuses nunca foi vontade de Deus existir deuses. E porque diz a lei de Deus, não terás outros deuses diante de mim. Mas os homens, por vontade, por capricho, eles conseguiram fazer isto. E é dali onde as pessoas são aquelas pessoas menos esclarecidas, elas são comovidas a aceitar esses deuses com várias promessas. Tal como disse o professor Ivan, até mesmo na África, em Angola, essas promessas existem. Você precisa ter uma vida boa, precisa fazer um sacrifício do seu filho, precisa sacrificar a sua família, precisa inclusive se envolver com sua mãe, precisa matar para você ter alguma coisa. São promessas falsas e são mesmo anjos endemoniados, pessoas não de bem. E nesta lição diz que o amor de Deus está pela justiça, andam junto, porque Deus é amor. E Ele é justo. E Ele não pode deixar o amor imensurável e a sua justiça a favor daqueles que criam rebeldia da sua lei. Então, é importante que o nosso Deus nos traz uma luz para poder testemunhar, destrinçar o pensamento destes que ainda aceitam em deuses, valorizando deuses e não colocar Deus em primeiro lugar. Então, nosso Deus, Ele é amor e também Ele é injusto. E vem o juízo, que vem determinar em que lado você estará. Então, é uma lição muito rica e que precisamos, de fato, colocar em prática a nossa vivência para que a sociedade olhe para nós como realmente um povo escolhido de Deus, separado de outras pessoas. Amém. Professor Ivan, considerando a justiça amorosa de Deus, ela exige constância, professor Ivan, considerando o que a lição ela nos diz? Com certeza, professores. Veja bem, voltando um pouquinho nessa questão do paganismo, os deuses, né? Os deuses, em qualquer tempo, em qualquer lugar desse mundo, eles tinham, né, teoricamente ali, o lado bom, manda chuva, manda colheita, né? E também tinha o lado mal, né? Severo, punindo, né? Tirando a vida de pessoas inocentes, enfim. Mas no caso do nosso Deus, não há isso. Essa constância dele é eterna. Ele não, como diz a Bíblia, né? Não há sombra de variação em Deus. Ele é o quê? Plenamente amor e plenamente justiça. Os caminhos do Senhor são retos. E ele mesmo disse, os meus caminhos são mais elevados que os vossos caminhos. Então, a ideia é que Deus, o verdadeiro Deus, Deus vivo, ele é uma rocha.
uma rocha inabalável, né? As suas obras são perfeitas, destituídas de qualquer irregularidade, qualquer queda, né? Os caminhos do Senhor são plenamente justos, e ele é uma o quê? É uma pura verdade, uma verdade cristalina, perfeita, não maquiada, né? Enfim, o que a lição nos traz aqui nesse tema, Deus é totalmente bom e justo, é que ele é puríssima retidão. É difícil para a mente humana imaginar um ser tão puro, tão perfeito, né? Porque nós somos acostumados às quedas, às transgressões da lei de Deus, à corrupção. Somos vítimas de muita corrupção. Então, na nossa mente ainda não chega a essa plenitude divina da retidão e da justiça. Então, professores e irmãos, ele é um juiz, né? Em algum momento a justiça se concretiza, ele faz justiça, né? A bondade dele não escolhe pessoas, é bom para todos, inclusive para os adoradores de outros deuses, né? Ele sempre quer o bem dessas pessoas, mas em algum momento nós extrapolamos os limites da misericórdia, né? Aí a justiça virá. Justiça virá com força, né? Então, esse é o nosso Deus. Ele age com poder, mas de maneira justa e amorosa ao mesmo tempo. Muito bem, professor. Professor Samuel, o caráter imutável de Deus. Em Tiago, capítulo 1, versículo 7, diz: toda boa dádiva e toda dádiva perfeita descem do alto, do Pai das luzes, de quem não há mudança, nem sombra, nem variação. De acordo com esse texto, professor Samuel, o que significa o caráter imutável de Deus, segundo esse texto aqui de Tiago? Deus, ele pode mudar, Deus, ele muda. Como é que a gente pode analisar o caráter imutável de Deus, professor Samuel? Prezados professores e prezados irmãos, Deus é imutável, não muda. Não importa em que circunstância. Ele é Deus, e como Deus declara que eu sou o Senhor, não mudo. Independentemente das circunstâncias, de qualquer vivência, se você, meu filho, saiu de mim, foste para fora, Deus ainda está de braços abertos para te receber. Porque Ele é amor, é amoroso. E Ele quer o bem do seu povo. Se você o abandonou, andou nas entrelinhas, e agora você pensou em voltar, Ele está de braços abertos. Ele não muda, é imutável. Mas, como disse muito bem o professor Ivan, a justiça chegará. Chega o momento que há de se fazer justiça. Não importa quem você é, se você trabalhou na missão do mestre, se você uma vez tropeçou, não se arrependeu, Deus fará justiça. E o caráter de Deus é imutável. Deus não se compara com homens que hoje têm uma personalidade, amanhã tendem a alterar o seu caráter. Pessoas não gratas. Não. Então, por isso que, apesar do povo ter desobedecido, apesar do povo, como acompanhamos, Noé apresentou, advertiu o povo. Jonas foi advertindo o povo. Moisés também advertiu o povo, levou o povo até uma certa localidade. Mesmo com transgressões, Deus não mudou.
Deus Amém. sempre manteve a sua porta aberta para receber o seu povo. Aqueles que não o aceitaram, aqueles que entenderam que estavam de um outro lado, porque tomaram decisões próprias, esses, por sua vez, também foram justificados fruto do seu caráter e da sua escolha. Então, Deus é imutável, Deus não muda. Amém. 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 Louvado seja Deus. Então, se Deus é imutável, professor Ivan, a perfeição do amor de Deus e a justiça divina, não é? Então, por um lado, nós temos um Deus que é amor, por outro lado, nós temos um Deus que é justiça. O professor abordou a justiça amorosa de Deus e o arrependimento. Se Deus é justiça, não é? Então, Deus é amor e Deus é justiça. Então, aparentemente, nós temos um dilema, como aquele dilema que o comentarista ele colocou. Por um lado, Satanás ele diz o seguinte: não, você é amor, tudo bem, você tem que cuidar dos seus filhos. Por outro lado, você é a justiça. Mas se o homem, na justiça diz o seguinte, né? Que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte passou a todos os homens. Deus é amor, mas ele é justiça, ele tem que matar o homem. Mas, por outro lado, Deus é amor, professor. Ele não poderia matar, mas, por outro lado, teria que matar, que ele é justiça. Professor, o que é que significa esse aparente dilema que Satanás coloca Deus e qual o significado do arrependimento para o ser humano, que é colocado na lição? Certo, certo. Muito interessante esse tema aqui, um Deus que se arrepende. Uma pergunta, né? Quando Jonas pregou a Nínive, Deus já tinha dito, olha, 40 dias e Nínive será subvertida, será destruída. Diga isso para o povo. Então Jonas anunciou, mas houve uma mudança no coração daquele povo, na mente daquele povo. Houve um arrependimento por parte deles, sincero. Eles deixaram seus crimes. E aí Deus, né, se arrependeu de ter feito aquela profecia, aquela sentença contra Nínive e reverteu. Na realidade, o arrependimento de Deus, o homem, o ser humano, quando comete um erro, ele pode se arrepender desse erro. Não é? Mas Deus não comete erros. Não há erros em Deus. Então, esse arrependimento, na realidade, é uma mudança de planos. Ele revoga sua decisão em função de uma mudança de comportamento, em função do seu próprio amor, de querer salvar. Ele disse para Jonas, como é que eu não vou me preocupar com milhares de pessoas que estão ali? Não tem como, eu vou reverter a minha decisão, vou mudar de plano para que esses pecadores tenham mais chance. E nós sabemos que Nínive teve mais um século pela frente de perdão, de tolerância, né? Então, quando a pessoa muda o seu comportamento, altera seus desejos, coloca-se ao lado de Deus, abandona deuses pagãos, por exemplo, então Deus ele altera o seu plano para com essas pessoas. Esse é o arrependimento de Deus. Se porventura os pré-diluvianos houvessem se arrependido, buscado a Deus com intensidade, abandonado os seus pecados, Deus não teria destruído o mundo pelo dilúvio. Mas não houve mudança no comportamento dessas pessoas. Então Deus cumpriu o seu juízo, porque ele é perfeito. Então, não há em Deus a inconstância que há em nós, como o professor Samuel muito bem colocou, que Deus, não há sombra de variação em Deus. Então, ele não se arrepende de erros cometidos por ele. Não, ele muda de planos. O amor prevalece. Obviamente que vai chegar um momento em que todas as chances de arrependimento foram dadas, toda a palavra foi pregada, e cada um terá feito a sua escolha. Arrependeu-se, converteu-se, ou não arrependeu-se e não converteu-se. Aí sim,
Deus operará, então, a sua justiça. Olha aí, juízo justo, né? Ele não terá que se arrepender, porque as pessoas tiveram a chance, ouviram e não aceitaram, né? Então, essa é a situação aí. Deus cumpre suas promessas, embora possa voltar atrás, né? Diante de um arrependimento da nossa parte. Muito bem. Eu queria perguntar para os dois agora, não é? Sobre o arrependimento de Deus e o arrependimento do homem. Qual é a diferença, professor Ivan, do arrependimento do homem e do arrependimento de Deus? Não é porque a Bíblia diz que Deus não é homem, que Deus não se arrepende, né? Por outro lado, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, de ter criado o homem. Então, por outro lado, né, o que significa o arrependimento de Deus? Ele é igual ao arrependimento humano? Aí o professor Ivan diz e depois o professor Samuel também vai dar a sua opinião sobre essa questão. Bom, eu entendo assim, a essência do arrependimento humano é a tristeza por ter cometido um erro, e no caso do arrependimento pleno, verdadeiro, abandonar esse erro. A diferença entre Judas e Pedro, por exemplo, são arrependimentos diferentes, né? Assim, no caso de Deus, o arrependimento não é por essa linha, né, de ter cometido um erro, ter que abandonar esse erro, mas simplesmente por mudança de plano, mudança na sua sentença. Doutor Samuel? Sim, eu concordo plenamente. Concordo plenamente que Deus, o arrependimento, tal como disse o professor Ivan, Deus não cometeu, ele não comete nenhum erro. E por não cometer um erro, é impossível ver a ele, notá-lo que Deus cometeu. Nós, os homens, nos sentimos, claro, injustiçados com alguma coisa que não vai bem na nossa vida. Mas nos esquecemos que nós somos causadores desses problemas. Pela nossa própria injustiça, nós transgredimos. Mas Deus dá sempre a esta segunda oportunidade, é dali onde ele se arrepende. Quer dizer, o facto de dar a segunda oportunidade para que o seu povo volte para ele. E ao voltar para ele, é para dar o perdão e a recepção para uma nova vida. Amém. Professor Samuel, professor Ivan, a gente vê a justiça, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, não é? Como é que vocês poderiam concluir para o professor Ivan qual foi o ponto mais relevante da lição? Professor Samuel também, começa o professor Ivan e depois o professor Samuel. Qual o ponto mais relevante da lição? Eu vejo aqui um grande apelo para que nós nos apeguemos mais a Deus e deixemos esse lado humano, pecaminoso, né? O próprio eu, deixemos essas inclinações para o mal, né? A Bíblia fala, não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Apeguemo-nos a Deus. Por que apegar-se a Deus? O filho, criança, ele se apega à mãe, ao pai, porque ele confia, né? Nesses pais provedores, nesses pais cuidadores, né? E olha que somos pais e mães falhos, né? Mas as crianças se entregam. Assim seja na nossa vida também. Porque o Deus, nosso Pai, ele é perfeitíssimo. Então, vamos nos apegar a ele? Por que não? Né? Essa é a ideia. Professor Samuel? Sim, de fato, é um apelo, é um chamado. Precisamos nos apegar ao amor de Deus e à sua justiça. Amém. Não precisamos ir ao lado humano. O que importa, disse Paulo, o que importa é ganhar o mundo e perder a vida eterna. O que importa? Nada. Por este motivo, eu leio aqui o texto de Isaías 25, versículo 1, que diz o seguinte:
Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Eu te exaltarei e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Nos Amém. apeguemos a Deus. Estamos numa caravana de passagem. Brevemente veremos a aurora arraial. Estaremos com o nosso mestre naquela manhã gloriosa. Que grande Amém. alegria estarmos juntos. Amém. Amém. Professor Ivan, qual o seu apelo para os nossos ouvintes aí? Qual o apelo que o senhor poderia fazer, considerando o amor, considerando a justiça de Deus? Deus ama a justiça. Deus, ele não se apega, ele não tem interesse na justiça. Qual o seu apelo que o senhor faz nesse momento? Olha, basicamente, o apelo é: não deixe de estudar a palavra de Deus, de orar a Deus, jejuar, praticar as ações do amor, perdoar, né, por exemplo, pregar, anunciar o evangelho. Não deixe de fazer essas coisas. Vamos, irmãos, fazer crescer na nossa existência a prática da justiça. Que justiça? A justiça de Deus. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, disse Paulo. Então, a lição traz esse apelo para que cresçamos na graça, né? Porque, como disse o professor Samuel, em breve vai raiar a vida eterna, a redenção eterna, ele vai chegar e aí estaremos prontos para subir com ele. Por este motivo, Paulo também afirmou que eu prossigo para alcançar aquilo que Cristo alcançou. Quer dizer, que precisamos continuar Amém. a transmitir o Evangelho, a prosseguir, colocando Deus em primeiro lugar. Deixar de olhar as belezas deste mundo, os prazeres deste mundo, colocando em primeiro lugar. Deixar de praticar o mal, praticar o bem. Que as pessoas olhem para nós como cristãos verdadeiros, a imagem de Deus, e que nós somos verdadeiramente aqueles que aguardam a breve volta do nosso Mestre. Então, vamos começar a estudar a palavra de Deus, vamos estar preparados, venha o que vier, não podemos nos desviar, mas sim olhar para cima, de onde vem o nosso socorro. Amém. Amém. Tem um texto aqui para a gente encerrar, professor Ivan, professor Samuel, do livro Desejado de Todas as Nações, página 711, diz assim, não é? O amor de Deus tem sido expresso em sua justiça, não menos do que em sua misericórdia. A justiça é o fundamento do seu trono e o fruto do seu amor. O propósito de Satanás é divorciar a misericórdia da verdade e da justiça. Procurou demonstrar que a justiça da lei de Deus é inimiga da paz. Mas Cristo mostra que no desígnio de Deus, eles estão indissoluvelmente unidos. Um não pode existir sem o outro. Amém? Amém. Amém. Para encerrar, eu vou pedir que o professor Ivan faça a oração nesse momento, para a gente encerrar hoje a lição abençoada deste dia de sábado, em dose dupla, com o professor Ivan Birrequena e o professor Samuel Iassuca, diretamente lá da África, professor Ivan diretamente lá de Curitiba, uma capital bonita e charmosa do Brasil. Professor Ivan, Legal. a oração. Amém. Pois não. Senhor Deus, obrigado pela luz recebida hoje, neste santo sábado, da Tua palavra. Verdades inquestionáveis sobre a Tua justiça e a Tua misericórdia. Dá-nos forças para superar nossas fragilidades, para que possamos estar cada vez mais apegados a Ti, Senhor, como nosso Deus, único e verdadeiro. Estende as Tuas bênçãos sobre o professor Samuel, sua família, as instituições em que trabalha. Estende as Tuas bênçãos também sobre o professor Matusalém, sua família, seus trabalhos, e que possamos fazer sempre a Tua vontade e em breve receber ao Senhor com alegria, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.
Meus queridos, muito obrigado por participar hoje, deste sábado, da lição da Escola Sabatina. Compartilhe o nosso canal, dê um like, se inscreva no nosso canal e que Deus nos abençoe. Você que está na África, em qualquer país do mundo, aqui no Brasil, seja qual for o estado, no lindo, bonito estado do Paraná, no lindo estado da Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Amazonas, enfim, o Acre, Rio de Janeiro, Bahia, todos os estados bonitos e coloridos do Brasil. Que Deus continue nos abençoando sempre e até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Professor Ivan e professor Samuel, mais uma vez, muito obrigado e que Deus continue nos abençoando sempre.